Vida Saudável, capítulo 27. O coração e o sangue. Fisiologia do sistema circulatório. A saúde perfeita depende de uma circulação perfeita. Quanto mais ativa a circulação, tanto mais livre estará o sangue de obstruções e impurezas. O sangue nutre o corpo. A saúde do corpo depende da circulação perfeita do sangue. Em cada pulsação do coração, o sangue deve ser impelido para as extremidades rápida e facilmente, a fim de se ter saúde. A corrente da vida humana está a lutar para percorrer os seus circuitos habituais e não deve ser impedida no seu circuito através do corpo pela forma imperfeita como as mulheres vestem os seus membros. Os membros não foram formados pelo nosso Criador para suportar tanta exposição como o rosto. O Senhor proporcionou o rosto de uma imensa circulação, porque ele deve ficar exposto. Ele proveu também grandes veias e nervos para os membros e pés, para conter uma grande quantidade da corrente da vida humana, para que os membros pudessem estar uniformemente tão quente como o corpo. Os membros e os pés têm grandes artérias para receber uma grande quantidade de sangue para que lhes seja comunicado calor, nutrição, elasticidade e força. Mas quando o sangue é arrefecido a partir destas extremidades, os seus vasos sanguíneos contraem-se, o que torna ainda mais difícil a circulação da quantidade necessária de sangue neles contida. As extremidades resfriam-se e o coração tem trabalho dobrado para forçar o sangue a estas extremidades frias, e quando o sangue realizou o seu circuito através do corpo e voltou ao coração, já não é a mesma corrente quente e vigorosa que era quando o deixou. Foi resfriado ao passar pelas pernas. O coração, debilitado por excesso de trabalho e má circulação de mau sangue, é então compelido a um esforço ainda maior para impelir o sangue às extremidades que nunca têm o calor sadio das outras partes do corpo. O coração fracassa nos seus esforços, e os membros tornam-se habitualmente frios, e o sangue, que pelo frio se retrai dos membros, é devolvido aos pulmões e ao cérebro, e o resultado é inflamação e congestão dos pulmões ou do cérebro. Controle nervoso do sistema circulatório. Os nervos controlam a circulação do sangue. Suponhamos que você tenha a impressão de que se tomar banho sentirá frio. O cérebro manda essa informação para os nervos do corpo e os vasos sanguíneos, mantidos em obediência à sua vontade, não podem desempenhar o seu trabalho e provocar uma reação após o banho. Você tem uma vontade determinada, que leva a mente a reagir sobre o corpo, desequilibrando a circulação e produzindo congestão em certos órgãos, e está a sacrificar a saúde aos seus sentimentos. O exercício do cérebro no estudo sem exercício físico correspondente tende a atrair o sangue para o cérebro e a circulação do sangue através do organismo torna-se desequilibrada. O cérebro fica com demasiado sangue e os membros com muito pouco. Causas das doenças do sangue e circulação. Aqueles que não estão com saúde têm impurezas no sangue. Uma má circulação faz com que o sangue se torne impuro, induz ao congestionamento do cérebro e dos pulmões e causa doenças do coração, do fígado e dos pulmões. Ao interromper a circulação do sangue, todo o organismo fica perturbado. A razão principal, se não a única, pela qual muitos se tornam inválidos é que o sangue não circula livremente e as mudanças no fluido vital, necessárias à vida e à saúde, não ocorrem. Eles não têm exercitado o corpo nem alimentado os pulmões com o ar puro e fresco. Por conseguinte, é impossível ao sangue ser vitalizado e ele prossegue o seu curso vagarosamente através do organismo. O sangue impuro enfraquece certamente as faculdades intelectuais e morais, desperta e fortalece as paixões mais sensuais da sua natureza. Desnutrição.
Alimentos cárneos, manteiga, queijo, rica pastelaria, alimentos temperados e condimentados são usados livremente por velhos e jovens. Os órgãos produtores de sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. A fim de produzirmos um sangue de boa qualidade, devemos comer o tipo certo de alimento preparado de maneira correta. Um alimento de má qualidade, preparado de forma imprópria e insuficiente em quantidade, não pode proporcionar um bom sangue. Alimentos cárneos e comidas muito requintadas, bem como um regime pobre, produzirão os mesmos resultados. Erros na dieta. Tudo que é levado para o estômago e convertido em sangue torna-se parte do ser. As crianças não devem ter permissão de comer alimentos prejudiciais, tais como carne de porco, salsichas, condimentos, bolos e pastelarias requintados, pois ao fazê-lo seu sangue torna-se febril e o sistema nervoso indevidamente excitado e os princípios morais correm o risco de ser afetados. A condescendência em comer com demasiada frequência e em quantidades demasiado grandes sobrecarrega os órgãos digestivos e produz um estado febril do organismo. O sangue torna-se impuro, ocorrendo então doenças de vários tipos. Problemas catarrais, doenças renais, dores de cabeça e problemas cardíacos são os resultados de uma alimentação imoderada. A sua saúde é muito prejudicada por comer em excesso e comer em horas impróprias. Isto causa um afluxo de sangue ao cérebro. Está em perigo de apoplexia, e se continuar a desobedecer às leis da saúde, a sua vida será subitamente abreviada. O fígado fica sobrecarregado e incapaz de eliminar as impurezas do sangue, e a doença é o resultado. Enquanto a febre está alta, pode o alimento irritar e estimular o sangue, mas assim que se vença a força da febre, deve-se lhe ministrar alimento, cuidadosa e criteriosamente. Alimentos cárneos. Os alimentos cárneos prejudicam o sangue. Cozinhar carne com condimentos e comê-la com bolos e tortas haverá uma má qualidade de sangue. O organismo fica demasiadamente sobrecarregado ao tentar assimilar este tipo de alimento. O consumo de alimentos cárneos produzirão sangue e carne pobres. O vosso organismo encontra-se em estado de inflamação, pronto para contrair doenças. Estais sujeitos a ataques agudos de doença e à morte repentina, pois não possuis resistência constitucional capaz de combater e vencer a doença. Quando nos alimentamos de carne, os sucos do que comemos passam para a circulação. Cria-se uma condição febril porque os animais estão doentes e, ao partilharmos da sua carne, plantamos as sementes da doença nos nossos próprios tecidos e sangue. Carne de porco. Subsistindo principalmente de alimentos animais altamente condimentados, que produzem um estado febril no organismo, especialmente se a carne de porco for usada livremente, o sangue torna-se impuro. A circulação não é nivelada. A carne de porco, embora seja um dos artigos mais comuns do regime alimentar, é um dos mais prejudiciais. Deus não proibiu os hebreus de comerem carne de porco apenas para mostrar a sua autoridade, mas porque não é um artigo próprio para a alimentação do homem. Encheria o organismo com escrófulas e, especialmente naquele clima quente, produz lepra e doenças de vários tipos. A carne suína, acima de todas as outras carnes, produz um mau estado do sangue. É impossível que a carne de qualquer ser vivo seja saudável quando a sujidade é o seu elemento natural e quando se alimenta de qualquer coisa detestável. A carne de porco é composta do que eles comem. Se os seres humanos comerem a sua carne, o seu sangue e a sua carne serão corrompidos pelas impurezas que lhes são transmitidas pelos porcos. Cancros, tumores
e várias outras doenças inflamatórias são em grande parte causados pelo consumo de carne. Ar impuro. Se os pulmões forem restringidos, a quantidade de oxigênio recebida neles é também limitada. O sangue torna-se viciado e segue-se a doença. Por temerem apanhar um resfriado, persistem eles, ano após ano, em seguir o próprio caminho e viver numa atmosfera quase destituída de vitalidade. É impossível a esta classe ter uma boa circulação. Estes podem pôr à prova a questão e convencer-se do ar insalubre dos seus aposentos fechados, se neles penetrarem depois de terem ficado um pouco ao ar livre. Terão então uma ideia das impurezas que transmitiram ao sangue mediante as inalações dos pulmões. Inalando o ar impuro, intoxica-se o sangue, os pulmões ficam afetados e todo o organismo adoece. Falta de exercício. A inação de qualquer um dos órgãos do corpo será seguida de diminuição do tamanho e da força dos músculos e fará com que o sangue flua lentamente através dos vasos sanguíneos. O sangue não está habilitado a expelir as impurezas como seria se a circulação ativa fosse produzida pelo exercício. O exercício do cérebro no estudo sem exercício físico correspondente tende a atrair o sangue para o cérebro e a circulação do sangue através do organismo torna-se desequilibrada. Vestuário impróprio. Os pais que vestem as crianças com os membros desnudos ou quase assim, sacrificam a saúde e a vida dos filhos à moda. Se tais partes não estiverem tão aquecidas como o corpo, a circulação não é equilibrada. O sangue é levado à cabeça, causando dores de cabeça ou hemorragia nasal. Ou há uma sensação de opressão no peito, produzindo tosse ou palpitação do coração por haver demasiado sangue naquela região. Ou o estômago tem demasiado sangue, causando indigestão. O sangue é resfriado ao voltar do seu curso natural e ser lançado nos órgãos internos, interrompendo a circulação e produzindo doença. Vejam-se as cinturas apertadas dos vestidos destas crianças. É impossível que os seus pulmões funcionem plenamente. O coração e o fígado não podem fazer o seu trabalho assim comprimidos. Observai os seus membros nus, apenas com uma ligeira cobertura de meias de algodão. O ar arrefece os membros, a corrente de vida é afastada do seu curso natural e os membros são privados da sua proporção de sangue. O sangue, que deve ser induzido às extremidades por serem devidamente vestidas, é atirado de volta para os órgãos internos. Há demasiado sangue na cabeça. Os pulmões estão congestionados ou o fígado sobrecarregado. Ao interromper a circulação do sangue, todo o organismo fica perturbado. As cabeleiras postiças e as proteções que cobrem a base do cérebro aquecem e excitam os nervos da medula espinhal centralizados no cérebro. A cabeça deve ser mantida sempre fria. O calor causado por estas coberturas artificiais induz o sangue ao cérebro. A ação do sangue sobre os órgãos inferiores ou animais do cérebro causa uma atividade antinatural, tende a uma negligência moral e a mente e o coração correm o risco de serem corrompidos. Falta de limpeza. As impurezas do corpo, se não se permitir que saiam, são devolvidas ao sangue e impostas aos órgãos internos. Hereditariedade. Do alimento que a mãe era obrigada a receber, não podia ela fornecer uma boa qualidade de sangue e por isso deu à luz filhos escrofulosos. Drogas. A doença para a qual o medicamento foi administrado para curar pode desaparecer, mas apenas para reaparecer sob uma nova forma, como doenças de pele, úlceras, dores nas articulações e, por vezes, sob uma forma mais perigosa e mortal.
O fígado, o coração e o cérebro são frequentemente afetados por medicamentos e muitas vezes todos estes órgãos são sobrecarregados de doenças. Estes órgãos, que deveriam estar em condições saudáveis, são enfraquecidos e o sangue torna-se impuro. Como melhorar? Exercício. Quanto mais nos exercitamos, melhor será a circulação do sangue. Os que se habituam a exercícios apropriados ao ar livre geralmente têm uma circulação boa e vigorosa. Exercício vigoroso, mas não violento, ao ar livre, com alegria de espírito, irá promover a circulação, dando um brilho saudável à pele e enviando o sangue, vitalizado pelo ar puro, para as extremidades. Não há exercício que possa tomar o lugar da caminhada. Ela aumenta grandemente a circulação do sangue. O trabalho físico, diferentemente do mental, desviará o sangue do cérebro. A circulação do sangue será mais uniforme e equilibrada. Ar fresco. Para termos bom sangue, temos de respirar bem. A influência do ar puro e fresco é fazer circular o sangue de forma saudável através do organismo. A razão principal, se não a única, pela qual muitos se tornam inválidos é que o sangue não circula livremente e as mudanças no fluido vital, necessárias à vida e à saúde, não ocorrem. Eles não têm exercitado o corpo nem alimentado os pulmões com o ar puro e fresco. Por conseguinte, é impossível ao sangue ser vitalizado e ele segue o seu curso vagarosamente através do organismo. Beber água. Água pura para beber e ar fresco para respirar revigoram os órgãos vitais, purificam o sangue e ajudam a natureza na sua tarefa de superar as más condições do organismo. A água é o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Vestuário. Para assegurar uma boa circulação da corrente da vida humana, todas as partes do corpo devem estar devidamente agasalhadas. Banho. O banho liberta a pele da acumulação de impurezas que se acumulam constantemente e mantém a pele úmida e flexível, aumentando e equilibrando assim a circulação. Um banho devidamente tomado fortifica contra o frio, pois a circulação é melhorada. Pois o sangue é trazido à superfície e obtém-se um fluxo mais fácil e regular do sangue através de todos os vasos sanguíneos.